Fala galera, beleza? Quem está aqui falando com vocês agora é o professor Turco, professor de Biologia. Pessoal, e a gente vai começar a nossa primeira aula falando sobre bioquímica, beleza? A nossa primeira aula é sobre bioquímica. A gente vai dar uma geral sobre bioquímica, o que é bioquímica, qual que é a importância da bioquímica, mas nós sabemos que quando a gente vai estudar bioquímica, a gente fala de compostos orgânicos e inorgânicos que formam todos os seres vivos. E nossa primeira aula de hoje, basicamente, é sobre água, a substância mais importante desse planeta. Beleza? Então vamos lá para a tela, hein? Se liga na hora da aula, hein? Vamos lá. A bioquímica celular estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. O Turco, de que é formado o ser vivo? Gente, ser vivo basicamente é formado de átomos, moléculas, substâncias, compostos orgânicos e inorgânicos. Os átomos se organizam em moléculas, as moléculas se organizam para formar compostos e substâncias que formam todos os seres vivos desse planeta. Beleza? Então, o que acontece? A bioquímica ela é a base de toda a biologia, ela é a base de todas as ciências biológicas. Por quê? Porque a partir da bioquímica, pela organização de átomos, formam-se moléculas. As moléculas formam as organelas vão formar a célula vai formar um tecido, o tecido vai formar um órgão vai formar um sistema, os sistemas juntos vão formar todo o organismo. Então, quem que é a base da embriologia, quem que é a base da histologia, quem é a base da citologia, quem que é a base da fisiologia? É a bioquímica. Então se liga, se você sabe uma boa bioquímica, você sabe tudo. Tá? Se você sabe uma boa bioquímica, você sabe tudo. Então se liga, beleza? Sabe quantos elementos químicos existem? Aproximadamente 96 elementos químicos conhecidos na natureza. Varia muito de autor para autor, tá? Eu vi várias, tem autor que fala que é 98, tem autor que já fala 101. Então, mas basicamente, 96 são os elementos químicos atualmente conhecidos. Beleza? Agora, desses 96, 26 elementos químicos são os elementos químicos encontrados nos seres vivos. Então, são 26 elementos químicos que formam a matéria viva. São os 26 elementos químicos que formam os seres vivos. Então, tá aqui, ó. Existem 96 elementos químicos que ocorrem naturalmente no planeta e somente 26 elementos são encontrados nos seres vivos. Beleza? Agora, desses 26 elementos químicos, qual é o elemento químico mais abundante na matéria viva? Alguns falam que é o hidrogênio, outros falam que é o carbono. Tá? Não confunda o mais abundante com o mais importante. Tá? O mais importante com certeza é o carbono. O mais importante com certeza é o carbono. Por que o carbono é mais importante? Porque ele consegue formar cadeias carbônicas, ele consegue se ligar, tá? Ligação tetravalente, ele consegue fazer 4 ligações, e o fato de ele conseguir fazer 4 ligações permite que ele consiga criar cadeias carbônicas extensas e moléculas extensas. Então o carbono é o mais importante, mas não é o mais abundante. Então quem seria o mais abundante? Vamos lá então. O oxigênio, gente, disparadamente, vou voltar aqui à tela, o oxigênio, disparadamente, com 65%, o carbono com 18% e o hidrogênio com 10%. Depois vem nitrogênio com 3%, fósforo, enxofre. Reparem vocês que o mais abundante elemento químico na matéria viva é o oxigênio. O carbono, ele fica em segundo lugar. Ele não é o mais abundante, mas ele é o mais importante por formar cadeias carbônicas. E pelo fato de ele formar cadeias carbônicas, ele forma os chamados compostos orgânicos. A bioquímica, basicamente, ela é dividida em 2 grupos. Eu divido em... na bioquímica a gente estuda compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Os compostos orgânicos são aqueles que têm o carbono como principal elemento químico por formar cadeias carbônicas. E os compostos inorgânicos é aquele que não tem o carbono como principal elemento químico formando cadeias carbônicas. Dentro dos compostos inorgânicos, na sequência do estudo da bioquímica, a gente começa a estudar primeiro os compostos inorgânicos, depois os compostos orgânicos. Dentro dos compostos inorgânicos, o primeiro que a gente vai estudar é a água. A água é a mais abundante dentro da matéria viva. A água é a mais importante. E é por isso que o oxigênio ele aparece em primeiro lugar. Porque grande parte desse oxigênio encontrado na matéria viva, o mais abundante, vem da água. Pois a água corresponde entre 75% a 85% de toda a matéria viva. Beleza? Então vamos ver isso agora.
Então tá aqui, ó. Como eu já disse, a água ela corresponde a 75 a 85% de toda a matéria viva. Sobrando, então, aproximadamente 20% para as outras substâncias, entre elas proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais e outras substâncias. Mais ou menos 20%. Então, o que é muito pouco. A água ela ocupa uma importância muito grande. 99% das reações químicas que ocorrem dentro da célula necessitam de água. Beleza? Então, o que sobrou? 20%. 80% é água, que compõe a matéria viva, e 20% as outras substâncias. Dentro desses 20%, tá? 72% é proteína. Então, moral da história. De que basicamente os seres vivos são constituídos? Eles são constituídos de água e proteínas. Água e proteínas. Ô Turco, e por que essa quantidade muito grande de proteínas? Porque através das proteínas é que as nossas características se manifestam. Através das proteínas, determina a cor da sua pele, tá? O seu temperamento, o seu QI, a sua composição muscular, tudo em você, tudo em você basicamente é proteína. Entendeu? É assim que as características do seu corpo se expressam. Legal? Beleza? Então vamos agora começar a falar um pouquinho sobre os compostos inorgânicos. Sendo que os compostos inorgânicos, e o composto inorgânico mais importante é a água. Então vamos falar um pouquinho sobre a água. Gente, dei valor em água. Água cai em qualquer vestibular. Água é tema de redação. Água cai muito mais que sais minerais. Beleza? Então se liga em água. Vamos lá. Compostos inorgânicos, hein? Começando, falando sobre água. Moçada, como é que a gente obtém água? Ué, simples. Ou eu vou ingerir essa água na forma líquida, ou forma de água pura, ou na forma de um suco, na forma de um refresco, não interessa. Tá? Da forma líquida. Alguma substância líquida normalmente tem água. Beleza? Ou eu vou adquirir essa água através da alimentação. Ou então, tem duas formas de criar água. Alimentação, tá? Ou através da ingestão. Beleza? Agora, existem várias outras maneiras de você eliminar a água do corpo. Através da defecação você elimina a água. Através da urina você elimina a água. Através do suor você elimina a água. Através da respiração você elimina a água. Beleza? Então, existem basicamente duas maneiras de absorver água. Ingestão de líquidos, tá? De sólidos, e através da sua alimentação. E 4 formas de eliminar água: defecação, tá? Através da sua urina, através do seu suor e através da sua respiração. Beleza? Legal. Agora, qual que é a importância da água? Vamos lá. Qual que é a importância da água? Todo mundo sabe que a água é um solvente universal. Mas ela dissolve tudo? Não, a água é polar. Ela só dissolve basicamente substâncias polares ou substâncias que têm afinidade polar. Agora, então é o chamado semelhante dissolve semelhante. Vocês sabem isso mais do que eu. No entanto, Turco, por que é chamada de solvente universal? Ela é chamada de solvente universal porque ela dissolve a maior parte das substâncias. Eu encontro água na linfa, no sangue, na lágrima, no suor. Então, em todas as partes do seu corpo eu encontro água. Ela dissolve a maior parte das substâncias orgânicas e inorgânicas encontradas dentro do seu organismo. Beleza? Legal. Gente, a água como regulador de temperatura. Isso para mim é a mais importante. É isso que você tem que ficar atento. A água é uma das substâncias que possui o maior calor específico desse planeta. E qual que é a vantagem da água possuir alto calor específico ali, ó? A água possui um alto calor específico. Qual que é a vantagem, Turco, da água possuir alto calor específico? É que ela consegue absorver, ela demora muito tempo para absorver calor, mas ela também demora muito tempo para perder esse calor. Isso biologicamente falando, né? Porque o conceito de calor específico, vamos ver se eu lembro, é a quantidade de calor, da física, né? A quantidade de calor que eu devo fornecer para 1 grama de água para aumentar a sua temperatura em 1 único grau Celsius. Só que isso, para mim, na biologia não faz diferença nenhuma. Vamos traduzir isso. O que isso significa? Que a água, com pequena quantidade de água, eu consigo absorver lentamente muito calor. Tá? E eu consigo liberar lentamente esse calor para o ambiente. Então a água, de cara, ela já evita variações bruscas de temperatura. Isso é fundamental. Principalmente, por exemplo, como que pode cair isso numa prova? Imagina um ovo,
tá? Um ovo com casca calcária e o embrião lá dentro. Em volta dela tem uma bolsa amniótica, lembra? Do líquido amniótico, bolsa amniótica. Pessoal, imagina um réptil no deserto. No deserto de dia não é quente, à noite não é frio. Que olha o que acontece, a água para manter aquele animalzinho dentro do ovo, tá, aquecido, a água contida no líquido amniótico que envolve o embrião dentro do ovo, ele vai absorvendo o calor gradativamente do ambiente durante o dia. Então quando o sol se põe, a água tá aquecida. Está aquecida, aquecendo o embrião que está dentro do ovo. Durante a noite, essa água vai perdendo calor lentamente, durante toda a noite. Aí, quando chega de dia, quando amanhece novamente, a água esfriou. Mas o embrião não vai morrer, porque logo em seguida o sol vem e aquece novamente. Então, ela funciona como... A água ela é importante porque ela evita variações bruscas de temperatura. Ela ajuda a manter a temperatura, garantindo a sobrevivência de seres vivos, principalmente que vivem em ambiente aquático, ou seres vivos que vivem dentro de um ovo, por exemplo, beleza? Envolvido pela bolsa amniótica. Legal? Fique esperto com isso. Agora, quando se fala de calor específico da água, uma das coisas que mais cai em prova é a regulação de temperatura. Gente, se a água tivesse o baixo calor específico do álcool, por exemplo, ela ia evaporar rapidamente, ela absorveria qualquer quantidade de calor do meu corpo e rapidamente iria evaporar. A minha desidratação seria muito intensa. Eu não ia conseguir repor a quantidade de água perdida pelo meu corpo. Beleza? Então, essa é a vantagem da água ter alto calor específico. Ela, com pouca água, consegue absorver lentamente o calor do meu corpo. Ela vai aquecendo, a água vai aquecendo, as moléculas vão se agitando e transferindo esse calor do meu corpo para o ambiente. Dessa maneira, a temperatura do meu corpo o quê? Abaixa. Então, vamos de novo. Qual que é a vantagem da água ter alto calor específico? É que ela absorve com pouca água, eu consigo retirar do meu corpo grande quantidade de calor e transferir esse calor lentamente para o ambiente, sem que ocorra variações bruscas de temperatura e garantindo uma economia hídrica, já que a água é fundamental em 99% das reações químicas metabólicas celulares. Beleza? Agora, tem que tomar bastante cuidado. Quando se fala de regulação da temperatura, para regular a temperatura, dois processos estão envolvidos. Um processo biológico, que é a transpiração através do seu suor, e o outro processo físico, que é a evaporação. Não basta transpirar, essa água tem que evaporar. Porque se ela não evaporar, ela não transfere o calor do seu corpo para o ambiente. Então é a pergunta que eu sempre faço para os alunos. Pessoal, aonde você... Suponha que você está num local a 35 graus Celsius, um ambiente extremamente úmido. O ambiente está saturado, a atmosfera saturada em água. E o outro local, 35 graus Celsius, seco. Aonde sua sensação térmica é maior? 35 graus Celsius úmido ou 35 graus Celsius seco? É óbvio que é 35 graus Celsius úmido. O seu corpo vai transpirar a 35 graus Celsius, vai transpirar, mas não vai adiantar nada, porque essa água não vai evaporar. Em ambiente úmido, a água não evapora facilmente. E como ela não evapora facilmente, ela não transfere o calor do seu corpo para o ambiente. E dessa maneira o calor fica retido dentro do seu próprio organismo. Já no ambiente a 35 graus Celsius e seco, tá? Você transpira e rapidamente essa água evapora, transferindo o calor do seu corpo para o ambiente. Então se liga nisso, hein? Já foi questão da FUVEST. Tá? Então depende de dois processos. A redução da temperatura... A redução da temperatura corpórea depende de dois processos. A transpiração, que é biológico, e a evaporação, que é físico. Beleza? Legal? É isso aí, galera. Então tá aí, ó. Tá? Suor menos água líquida liberada pelo suor, né? Passando para o estado gasoso. Reação endotérmica. Suor rouba energia da pele e resfria o corpo. Beleza? É isso aí, pessoal. Outra função da água, gente, transporte de substâncias. Ou seja, a água transporta alimentos, tá? O sangue é formado basicamente de água. Então, ele transporta nutrientes, gases, excretas, tá? E nas plantas transporta seiva, chamada seiva bruta, e a seiva o quê? Elaborada. Outra coisa, a linfa também transporta substâncias no seu corpo. O sistema linfático, o sistema circulatório, o sangue transporta substâncias diversas e o sistema linfático também transporta substâncias diversas. Beleza? Principalmente lipídios, né?
Já atua também como lubrificantes. A água ela participa na composição de vários lubrificantes corporais. Por exemplo, nos olhos. Nos olhos a gente tem quem? A lágrima. A lágrima é fundamental. A lágrima basicamente é constituída de água. À medida que você vai chorando, você nem percebe, você não precisa chorar não. Na verdade, você nem percebe, nesse exato momento você está produzindo lágrima. Só que a quantidade de lágrima que você está produzindo é suficiente basicamente para lubrificar o seu globo ocular, basicamente a sua córnea. As suas pálpebras funcionam como se fossem limpadores de para-brisa. E as suas córneas são os para-brisas do seu carro. Imagina dessa maneira, né? Aí acontece, a toda hora você está produzindo lágrima e vai lubrificar a sua córnea, limpando a sua córnea. Essa água é fundamental. Quando, por exemplo, você tem xeroftalmia por falta de vitamina A, você tem ressecamento da córnea, porque você deixa de produzir lágrima. As glândulas lacrimais atrofiam. Na xeroftalmia, a falta de vitamina A, as glândulas lacrimais atrofiam, você reduz a produção de lágrima e começa a acontecer o ressecamento da córnea, podendo te levar à cegueira. Beleza? Outra coisa, nas articulações, ó, por exemplo, a gente encontra o chamado líquido sinovial. Tá? É um líquido sinovial, o líquido das articulações, que permite que você tenha uma certa... Você consiga articular sem que ocorra o atrito do osso. Tá? Permite um movimento mais leve, mais suave. Se não tivesse esse líquido sinovial, tá? Presente nas articulações, seria um homem de lata. Toda vez que você promoveria uma articulação, ia ranger devido ao atrito com o osso. Beleza? É isso aí, galera. Então, lubrificante. Outra coisa, ó, o líquido pleural também é lubrificante, tá? Impede com que a caixa torácica se encontre com os pulmões ali, mais ou menos. É uma história maior, mas o líquido pleural também é, tá? Equilíbrio osmótico. Gente, a água participa diretamente do equilíbrio osmótico, tá? Depois essa já é uma outra aula. A água é o solvente universal. A água, como ela é um solvente, ela vai sair por osmose, ela sai do local menos concentrado para o local mais concentrado. Por um processo conhecido como osmose, processo passivo, que não gasta energia. Então, por exemplo, se o tecido estiver mais concentrado, ele puxa água do sangue. Se o sangue estiver mais concentrado, ele puxa água dos tecidos, daí por diante. Isso para manter o equilíbrio, tá? Beleza? Então, equilíbrio osmótico. Agora, isso aqui, de tudo que eu falei, isso é o que mais cai no vestibular. Então, você não pode esquecer isso que eu vou falar agora, beleza? Quais são os fatores que determinam a quantidade de água em um organismo, tá? O primeiro fator é a idade. Pessoal, nunca esqueça. Quanto mais jovem, proporcionalmente, nós temos mais água no organismo. Quanto mais velho, proporcionalmente, nós temos menos água no organismo. Mas por que isso, Tur? Por causa do metabolismo. Lembra que quando jovem, o metabolismo é o quê? Maior e exige mais água. Quando mais velho, o metabolismo é menor e exige menos água. Beleza? Então qual que é o primeiro fator que deve ser levado em consideração? A quantidade de água no organismo em relação à idade. Mais jovem, mais água, metabolismo maior. Mais velho, menos água, metabolismo menor. Beleza? Legal. Em relação à espécie, é óbvio que a quantidade de água varia de espécie para espécie. Reparem vocês aqui, olha a água viva. Ela é transparente. 98% do corpo dela é formado de água. Olha o homem. 70% do corpo do homem é formado de água. Olha a semente. 15% da semente é formada de água. É óbvio que vai variar de espécie para espécie. Agora, toma cuidado. Como é que isso cai no vestibular? Por exemplo, se o cara perguntar para você assim, ó, quem tem mais água? O elefante ou o camundongo? Ô, gente, quando a gente faz essa análise, é óbvio, se eu pegar um elefante gigante, espremer o elefante, vai sair mais água dele, óbvio, do que um camundongo. Mas não é essa análise que a gente faz. A gente faz essa análise em aspecto proporcional. Imaginem 100 gramas de elefante e 100 gramas de camundongo. O que você tem que pensar? Quem é que tem metabolismo maior? É o elefante, que anda lentão, tá? Ou o camundongo, que é extremamente agitado? É o camundongo. Então, proporcionalmente, quem tem mais água é o camundongo. Beleza? Então, cuidado. Então, se o cara perguntar para você na prova, quem tem mais água, o elefante ou o camundongo? É óbvio que é o camundongo em aspecto proporcional. Para você fazer essa pergunta, você tem que fazer uma comparação proporcional dos dois. 100 gramas de elefante, metabolismo menor, menos água. 100 gramas de camundongo, metabolismo maior, mais água. Eu coloquei 100 gramas só para você poder ter uma noção. Eu preciso de um parâmetro comparativo.
beleza? De igualdade aí, beleza? Legal. E outro fator que você tem que levar em consideração é a atividade metabólica do tecido. Na verdade, é o que mais cai no vestibular. Atividade metabólica, tudo está relacionado. A idade está relacionada à atividade metabólica. A espécie está relacionada à atividade metabólica. Então, aquele tecido que tem maior atividade metabólica, que trabalha mais, consome mais água. É óbvio. Gente, pensa comigo aqui. E qual que é o tecido que não para de trabalhar 1 minuto? É o tecido nervoso. Mesmo dormindo, ele comanda todas as suas funções vitais. Mesmo dormindo, tá? Ele comanda todo o seu organismo e não para. Então, o encéfalo ele compõe e 90% de água do seu corpo está onde? No encéfalo. Beleza? Músculos têm 80% de água, porque é o segundo que tem metabolismo maior. Já uma dentina, que é a primeira camada do dente é esmalte, a camada abaixo do esmalte é a dentina. Tem 12% de água. Então, primeira coisa, pensa, quando você for falar de idade, vamos falar de espécie, pensa em metabolismo, tá? Em metabolismo. E alguns autores até acrescentam, quem tem mais água? Tá? Qual sexo tem mais água, homem ou mulher? Se eu comparar homem e mulher de mesma idade, de mesmo peso, tá? De mesmo índice de gordura corpórea, tá? A gente vai levar em consideração o homem. O homem tem um metabolismo maior. O homem tem muito mais massa muscular. O metabolismo do homem é maior. Beleza? É isso aí, galera. Ó, cuidado. Se liga. 2 coisas que muito caem em prova. Fatores que influenciam a quantidade de água no organismo, tá? E regulação térmica, tá? Calor específico da água. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Abraço.